Olá, leitores e leitoras do blog, quero aprender alemão, aqui é o Fábio. Hoje eu vou fazer uma mini aula a respeito de elemento de ligação e substantivos compostos. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco do que se trata. Então, essa aula é baseada numa pergunta de um dos leitores que me enviou, foi, acho que o Pedro Köhler, que me perguntou a respeito de formação de substantivos compostos, quando é que se usa o S, quando não, quando é que se usa o N, quando não, se tem algumas regras, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar, vocês já conhecem, o alemão é bastante famoso pelas palavras compostas, substantivos grandes compostos, então esses substantivos são feitos através de composição. Composição quer dizer que você junta uma palavra com a outra, normalmente com quase nenhuma perda de elementos, e forma uma nova palavra. Esse processo é muito comum em alemão e bastante produtivo, sendo assim, nem todas as palavras que você vai ver num texto em alemão você vai encontrar no dicionário, né? Porque muitas vezes são palavras novas, criadas naquele momento, através de junção de palavras que estão no dicionário, né? Então aqui vocês têm alguns exemplos, por exemplo, Geburt, nascimento, mais Tag, dia, nós vamos dar aqui o Geburtstag. E aí vocês veem o S de ligação, que é um elemento de ligação, é, entre as duas palavras, né? Então essa é a pergunta, foi a pergunta do Pedro que quer saber quando ele junta as palavras, como saber se entra um elemento de ligação ou não. Então aqui, Geburtstag, nós temos então o aniversário, ou dia, data de nascimento. Ou então outro exemplo aqui, Woche, semana, mais Tag, dia, nós temos aqui o Wochentag, ou seja, dia da semana, e aqui entra o N como elemento de ligação, e aí mais uma vez a pergunta, quando é que entra o N? Em alguns casos perdem-se letras, nós temos aqui os casos dos verbos, especialmente, schreiben, escrever mais Tisch, mesa, nós temos aqui um Schreibtisch, escrivaninha, onde a gente perdeu alguns elementos, e eu dei aqui alguns outros exemplos clássicos de palavras compostas. Por exemplo, Feuerzeug, que seria aqui o fogo mais coisa, que daria o isqueiro, e o Handschuh, a luva, ou seja, sapato da mão, ou então o Nichtraucher, que seria aqui bem claro, não mais fumante, ou seja, o não fumante. Vocês veem que é bem fácil criar novos substantivos em alemão. E quais são os elementos de ligação existentes? Nós temos aqui, vocês podem ver, por isso que a gente não chama consoante de ligação, porque não são só consoantes, né? Às vezes tem vogais, às vezes tem consoantes, às vezes tem grupos de letras. Vocês veem vários exemplos, eu não vou traduzir todos os exemplos em português, aí é só para vocês terem uma ideia. De diversos elementos que podem aparecer quando você junta um substantivo com outro. Vocês veem aqui, por exemplo, Schweine, Fleisch, ou seja, Schwein, porco mais Fleisch, carne, carne de porco, ou então vocês têm o exemplo do Kindergarten, que seria jardim de... Ao pé da letra aqui, jardim de criança, ou para crianças, mas jardim de infância em português, ou então Meeresfrüchte, que seria frutos do mar, ou então, enfim, todos os exemplos que vocês veem aí são exemplos de junção de duas palavras e entre elas tem um elemento de ligação, tá bom? Então aqui é só para vocês terem uma lista de possíveis elementos de ligação. Por que esses elementos existem? Muitas vezes são por causa de resquícios de antigas declinações. Por exemplo, aqui nós temos no Tagebuch a letra E, Tag, a forma Tag com E, não é só a forma do plural, era a forma antiga do dativo, ou seja, muitas vezes pode ser um elemento antigo de declinação. Às vezes também pode ser formas do genitivo, singular ou plural, por exemplo, em Kinderbuch ou então em Tageskarte. Você vê que em Tagebuch não é Tagesbuch, é Tagebuch, mas em Tageskarte nós temos aqui o ES, né, a forma do genitivo, Tages. Então você percebe que não é sempre a mesma forma.
E às vezes também para facilitar a pronúncia, por exemplo, se você juntar Arbeit und Tag, nós temos aqui uma palavra que termina com T, a próxima também começa com T, ficaria difícil distinguir onde uma palavra termina e outra começa, então o S ajuda um pouco a fazer a pronunciar os dois T's, né, de forma separada. Arbeitstag, né, também seria aqui uma maneira de fazer isso. Existem regras. Sim, existem algumas regras. Na verdade, existem muitas regras. Mas, assim, a principal notícia é assim: não existem, assim, para todas as regras podem haver exceções, ou para quase todas, e na verdade é um pouco assim de feeling, né? Que a gente chama em alemão de Sprachgefühl. Você vai percebendo ali com o tempo onde usa a letra, onde não usa. Mas algumas regras dá para ensinar. Eu vou ensinar aqui pelo menos só 3 regras, e existem outras, mas realmente o vídeo ficaria muito longo se eu fosse ensinar tudo com muito detalhe. Uma das primeiras regras é, por exemplo, depois de alguns sufixos você acrescenta a letra S. Então, normalmente esses sufixos são bem fáceis de memorizar porque eles normalmente são sufixos de substantivos abstratos. Então, por exemplo, Schaft, ou On, ou Jon, ou Itet, ou Heitkeit, são sufixos de substantivos abstratos, bem fácil de memorizar. Então, nós temos aqui Universitätsbibliothek, ou Wohnungsmarkt, Freundschaftsbeweis, né? Freiheitskampf. Então, nós temos aqui sempre um Szinho depois desses sufixos. É uma primeira regra. Então, se você tem aqui qualquer palavra com Wohnung e você vai ter que juntar com outra, então já sabe que tem o S ali depois do sufixo UNG. Uma segunda regra é que com infinitivos de verbos, quando se juntam a outras palavras, normalmente substantivos, a desinência ali do infinitivo ou N, se perde, né, nesse processo. Então eu tenho aqui schreiben mais Tisch, vai ter o Schreibtisch, escrivaninha, então baden, que seria banhar-se, mais Zimmer, então eu tenho aqui o Badezimmer, que seria o banheiro. Você vê que perde-se ali o N, né? A gente não fala Badenzimmer nem Schreibentisch, a gente vai falar Schreibtisch und Badezimmer. A mesma forma com outros exemplos. E a última regra aqui que eu vou dar como exemplo é que muitas das formas equivalem à forma do plural mesmo, dos substantivos, mesmo quando o significado for singular. Então, nós temos aqui Sonne, que é sol, e Brand, que seria queimadura, e eu tenho aqui Sonnenbrand, porque é o plural de sol, né? Sóis seria Sonnen, mas na nossa galáxia só existe um sol, né? Então, a queimadura só pode ter vindo dele. Então, assim, a interpretação aqui não é queimadura de sóis, e sim queimadura de sol, ou seja, mas mesmo assim, para saber qual a letrinha você coloca lá, normalmente você equivale à forma do plural daquele substantivo. É uma dica também que quase todos os substantivos que terminam em E, femininos, fazem o plural em N, né? E nos compostos eles normalmente aparecem no plural, né? Nós temos aqui, por exemplo, Blume, que seria flor, termina em E, então eu vou dizer vaso de flores, eu vou dizer Blumenvase, né? Então normalmente vai ter o Nzinho lá no meio. Um outro exemplo aqui, Huhn, que seria galinha, frango, mais Ei, ovo, e aí eu tenho Hühnerei, porque o plural de Huhn é Hühner. O ovo só saiu da cloaca de uma galinha, né? Mas mesmo assim os alemães dizem ovo de galinhas, né? Como se fosse a forma no plural, né? Então, é uma dica também, uma terceira regra, na hora de fazer os compostos, é bastante comum o uso da forma do plural. Mas mesmo assim não tem uma regra para saber quando é que eu vou usar o plural ou não. Na regra número 1 fica bem claro, né? Substantivos abstratos, você não usa o plural, bota um Szinho, mas em outros casos pode sim ter a forma do plural. Eu não vou aqui citar todas as outras regras, senão o vídeo realmente fica muito longo. Essas 3 regras já podem dar uma pequena ajuda. Sempre tem que lembrar que pode haver exceções. Por exemplo, você não tem como você ter certeza de que
todos os compostos com aquela palavra, depois de uma palavra, vão ter as mesmas consoantes, ou não vão ter, ou se vai estar no singular ou no plural. Sempre pode ter exceções. Um exemplo aqui na tabela você vê com a palavra Arbeit, que a maioria dos compostos com Arbeit tem um S, né? Então, Arbeitsablauf, Arbeitsaufgabe, mesmo que a palavra depois comece com consoante, também tem um S, Arbeitsbeginn, Arbeitsfeld, Arbeitskleidung e muitos outros que eu não coloquei aqui na tabela, mas tem duas palavras aqui que não tem o S, por exemplo, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. E então, assim, nesse caso não tem não tem regra, né, para ajudar. Tem que aprender dessa forma mesmo. Um outro exemplo, outros exemplos que pode haver é que pode haver as duas formas, com o elemento de ligação ou sem o elemento de ligação. E as duas formas podem ser sinônimas. Nós temos o exemplo aqui do Schifffahrt, que seria aqui a navegação. E também existe a palavra em alemão Schiffsfahrt com S, né? Já vi inclusive num cartaz em Bremen uma vez. O Rinderfilet, que usa o plural de Rind, e existe o Rindsfilet, que bota apenas o Szinho de ligação, que seria um filé de carne bovina, né? Então, as duas formas, elas são paralelas, têm o mesmo, às vezes são regionais, diferenças regionais, mas o significado é o mesmo. Então, é um pouco mais de uso mesmo, de pegar o jeito, qual a palavra é mais usada e tal, e usar aquela. Tá bom, então a minha pergunta agora, o que é que você, como um falante de alemão, como língua estrangeira, deve saber na hora de quando você quiser juntar suas próprias palavras e criar suas novas, né? Essa que foi a sua pergunta principal. Como saber se eu vou usar uma letra ou não de ligação e qual vai ser, né? Então essa vai ser a minha dica final. Se eu quiser juntar duas palavras, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu me perguntaria faz sentido escrever aquilo em uma palavra só? Ou seja, dá para escrever de forma separada, usando o genitivo, ou faz sentido eu juntar em uma palavra? Porque a gente só junta em uma palavra quando quiser expressar um só conceito, né? Então, eu dei aqui um exemplo. E por último seria então comparar com outras palavras existentes. Por exemplo, Auge, que seria olho, mais Farbe, cor, e aí eu tenho Augenfarbe. O plural de Auge é Augen mesmo, então por isso que tem ali o N. Cor dos olhos, né? Então, por exemplo, qual é a cor dos seus olhos? A gente pode usar essa palavra aqui, Augenfarbe. Mas vamos imaginar que você agora está escrevendo um texto em português, nem em português, em alemão, sobre o Brasil, e você quer falar sobre a Hängematte. Hängematte é uma rede, né? Bem comum no Brasil, no Nordeste especialmente, as pessoas gostam muito de dormir de rede, e você quer falar sobre a cor da rede. E aí você pensa nesse exemplo do Augenfarbe e tenta dizer, se cor do olho é Augenfarbe, será que eu posso fazer uma Hängemattenfarbe? Hängemattenfarbe, será que existe essa palavra ou não, né? Ou eu preferiria dizer de Farbe der Hängematte, usar em termos separados, usando o genitivo. Então essa é a sua primeira pergunta. Se eu estivesse escrevendo um texto em alemão e ficasse nessa dúvida, escrevo junto ou separado? Eu usaria o Google como ferramenta. Primeiramente, eu procuraria no Google a palavra Hängematte e daria uma olhada nos resultados, e você já vai ver se a palavra Hängematte aparece de forma composta em alguns exemplos. Numa busca aí do Google, aparece aqui um exemplo composto com Hängemattengestell. Um Gestell é tipo... porque aqui na Alemanha as pessoas não armam as redes dentro de casa, elas armam as redes no jardim, e o Gestell é tipo difícil, tem que dar uma procuradinha aí no Google para ver a imagem. É uma coisa de madeira assim para você armar a rede, né? Eu não sei agora explicar. Mas assim, aqui você já percebe uma coisa, você já percebe que a consoante de ligação com Hängematte é o N, né? Então o Google já pode ajudar nisso. Mas aquela dica que eu tinha dado, palavras que terminam em E, né? Normalmente a consoante vai ser o N. Então seria o primeiro exemplo. Aí eu tentaria procurar
com o Hängematten, eu já sei agora que é o N, para ver se aparecem mais. E apareceram mais exemplos aqui. O Hängemattengestell, Hängemattenständer, Hängematten-Shop, por exemplo. Então, aqui você percebe que tem palavras que são formadas como compostos de Hängematte. E você vê qual é a consoante, isso já pode ajudar. Agora a pergunta é, será que os alemães também usam a palavra Hängemattenfarbe? E aí seria minha segunda pesquisa do Google, eu pesquisaria então. O Hängemattenfarbe você vê que só deu 267 resultados, e mesmo assim o Google já sugere assim que tem algum problema. E se você colocar de forma de genitivo, Farbe der Hängematte, já aparecem muito mais resultados. Então assim, na minha cabeça, eu já eliminaria, assim, eu já não usaria essa palavra cor da rede como um substantivo composto. Eu preferiria usar de forma com o genitivo uh, die Farbe der Hängematte oder die Hängematte war blau. Eu não usaria a palavra talvez Farbe. Enfim, eu tentaria procurar uma solução diferente, né? Mas não estou dizendo que o outro exemplo está errado, né? Eu só estou dizendo assim, eu tentaria, através do Google, descobrir se faz sentido eu usar aquela palavra ou não. E se eu for usar, eu já saberia qual era a consoante de ligação através de uma pequena busca no Google. Tá bom? Então, essa seria então assim, a minha dica. Na hora da dúvida, você não sabe se você quer juntar, sei lá, caranguejo com pata, e você não sabe se a pata do caranguejo, se você vai escrever isso numa palavra só ou não. Eu tentaria primeiro procurar no Google, procuraria a palavra caranguejo, veria com quais palavras ela aparece normalmente de forma composta. Tentaria então fazer a minha própria junção, procuraria no Google ver se essa palavra já foi usada, e assim eu teria mais certeza se eu posso usar ou não. Tá bom? Eu acho que é isso. Vou terminar a aula por aqui, o vídeo já está bastante grande e espero que eu tenha ajudado vocês. E até então a próxima aula. Se ficaram perguntas, vocês podem ainda mandar perguntas a respeito desse assunto ou de outros temas. E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.